Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com o médico Marco Antônio. Doutor, quais os principais sintomas que uma pessoa sente a detectar ao início de um câncer de próstata? Quais são os principais sinais? É importante falar nesses sintomas sinais, Modesto, porque na verdade, no início do câncer de próstata, a pessoa não tem sintomas nenhum. E quando ela chega para nós, chega no consultório, já com os sintomas de câncer de próstata, isso já demonstra que em mais de 90% da situação, o câncer já está numa fase avançada. Isso quer dizer que uma pessoa que começa com câncer lá para os 45, 50 anos, não vai apresentar sintoma nenhum, tá? Completamente normal. E com o passar do tempo, com o crescimento do câncer, aí que vão aparecendo sintomas, que podendo demorar aí meses ou mesmo até anos para aparecer os sintomas. E como eu já disse no primeiro bloco, os sintomas relacionados à doença prostática se manifesta pelo grau de comprometimento, de aperto na uretra, porque a uretra passa dentro da próstata por onde sai a urina. Então a pessoa vai ter dificuldade para urinar, vai ter que passar a fazer mais força para urinar, a urina vai sair mais fina, mais apertada, e como ela não vai conseguir esvaziar bem a bexiga, de noite ela vai passar a acordar mais vezes para urinar, mais vezes que o normal. Mas no entanto ela vai mais vezes ao banheiro, mas ela vai mais vezes no banheiro, mas urina pouco de cada vez, né? Quer dizer que a dificuldade para urinar já é um sinal. Sim, com certeza. Mas isso tem prestar atenção que existem outras doenças também que provocam isso. Mas na próstata é bem evidente isso. Mas aí vai aparecendo outros sintomas, sangramento na urina, sangramento no esperma, e às vezes prende a urina, a pessoa não consegue urinar, tem que passar uma sonda para aliviar a urina, e avançando o câncer, ele passa a sair da próstata. Ele pode atingir os órgãos vizinhos, atingir o osso, e aí pode provocar dores ósseas e comprometendo os outros órgãos. Então, esses são os sintomas relacionados ao câncer de próstata, mas na maioria das vezes, no início não há nada disso. E quando chega a ter esses sintomas, aí significa que a doença já está presente, porém avançada. E é por isso importante que a Sociedade Brasileira de Urologia orienta essas avaliações, né, de a partir de 45 anos, está fazendo a sua avaliação prostática no intuito de estar descobrindo um câncer ainda sem que se manifestem os sintomas. Nessa fase, o paciente sente dor? Nessa fase inicial, conforme eu falei, é normal, não sente nada. E é comum, o câncer de próstata aqui em Barreiras, é frequente a gente diagnosticar, né? Ambulatório que a gente faz, consultório, então no mínimo 1 por dia nós identificamos câncer de próstata. E é comum, o paciente chega para avaliação normal em seus 60 anos, às vezes a primeira avaliação, chega bem, está bem, sem nenhuma queixa, na avaliação a gente descobre um câncer. Aí ele fica pensativo, o que aconteceu, mas aí às vezes é tarde para a gente tratar. Às vezes a primeira vez que ele vai no consultório, a gente não tem condição de fazer muita coisa pelo paciente quando chega numa fase avançada, porque a partir daí nós vamos fazer apenas tratamento paliativos, né? Que é o diferente, que quando chega numa fase inicial da doença, nós temos sim condição de fazer um tratamento curativo. Como ocorre, doutor, a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata? Bom, na verdade, a prevenção do câncer de próstata é aquilo que nós já falamos, né? Tem que mudar uma conduta alimentar, uma conduta de vida, com atividade física, alimentação saudável, e isso já desde bem cedo, isso já ajuda a prevenir. Agora, se a pessoa vier a ter câncer, ela vai ter. A nossa intenção é prevenir uma doença avançada, porque se a gente descobrir a doença numa fase inicial, nós podemos tratar de maneira eficaz esse paciente. E é o que foi falado também, os dois principais exames é o exame local e o PSA.
O paciente chega no consultório, inicialmente nós abordamos uma conversa sobre a manifestação do trato urinário dele, e se ele geralmente na fase inicial não tem sintomas nenhum, aí nós vamos para os exames. Veio o PSA dentro da normalidade, que é o exame de sangue, que é um exame que ajuda a marcar a atividade da próstata. Quando ele está aumentado, significa que tem um problema na próstata. Não necessariamente o câncer, pode ser uma inflamação, uma próstata aumentada, e por isso que ele isolado não serve. E fez o PSA, a história clínica, vamos fazer o exame local. Pronto, veio o exame local normal, PSA normal, e o paciente está bem, sem sintomas, acabou. Esse paciente está bem, é orientado a voltar no ano que vem. Porém, o paciente chegou, tem alguma alteração no exame local, ou no PSA, ou na sua história, aí nós vamos ter que avançar nos exames. Aí nós vamos utilizar do ultrassom, aí persistiu uma suspeita de câncer, aí nós vamos para a biópsia prostática, onde nós tiramos uns fragmentos da próstata, mandamos para analisar. É só na biópsia que nós vamos definitivamente confirmar o câncer. E quando é que é necessário a intervenção cirúrgica dentro desse processo? Pronto, o paciente então é diagnosticado como câncer. Aí nós vamos classificar. Existem vários graus de câncer, dos quais nos começos iniciais, hoje em dia inclusive, nós não estamos fazendo, tem a orientação da sociedade para os casos iniciais de câncer de próstata, onde tem um número de células neoplásicas muito pequenas, às vezes a gente não faz nada, só fica acompanhando, fazendo PSA, vigiando, e às vezes alguns tipos de câncer a gente consegue manter desse jeito, sem precisar de tratamento. Porém, tem outros casos que nós já precisamos já partir logo para a cirurgia. Agora, tem os casos mais avançados que nós fazemos tratamentos paliativos, fazemos até mesmo cirurgia, não a retirada da próstata. Fazemos outros tipos de cirurgia, introduzimos medicações, mas são paliativos. E é importante também entender que não é porque você tem a mesma doença do seu vizinho que você vai ser tratado da mesma maneira. Então, nós devemos ver nisso a diferença. Porque o estado de saúde, a idade, então tem muitas variáveis, porque eu estou falando isso porque é comum chegar no consultório, paciente, o meu vizinho tratou dessa maneira, eu também quero ser tratado assim. Não é bem assim, não é? Cada caso é um caso, e em função das diferenças do organismo de cada um, da evolução da doença, do tempo de doença e de resistência, né, de cada um, os tratamentos acabam sendo diferenciados. Um homem operado da próstata, ele pode ficar impotente após a retirada da glândula? Pode, que nós aqui estamos falando de câncer de próstata, porque nós operamos a próstata também quando tem um tumor benigno, que é o simples crescimento da próstata. Essa é bom diferenciar, porque quando é uma hiperplasia, então nós fazemos uma cirurgia mais econômica, então que não leva tanto a esse risco de impotência. Mas quando nós fazemos a prostatectomia radical com a intenção de tirar um câncer, essa é uma cirurgia de um porte maior, onde nós temos que fazer uma abordagem maior. Qual a diferença das duas intervenções, só para os nossos telespectadores realmente ficarem sabendo dessa intervenção? Bom, então vou ter que falar que a próstata, quando manifesta os sintomas obstrutivos, também tem a possibilidade, além do câncer, de ser também uma doença benigna. E quando é doença benigna, basta eu tirar esse crescimento, esse nódulo. Então eu faço uma cirurgia que eu posso fazer através do canal sem um corte, ou quando a próstata é muito grande, eu abro, faço através de uma cirurgia cortada, através da bexiga. Mas eu vou ali por dentro e só tiro a parte que cresceu. Essa é para tumor benigno e felizmente é essa a maioria que nós fazemos aqui, é uma cirurgia de menor porte. Agora, quando é um tumor maligno, é um câncer, aí não tem essa de tirar só o caroço, não. Nós temos que tirar a próstata toda. E como o nervo que dá potência, ele corre junto à próstata, do lado de fora, encostado nela, quando nós vamos retirar a próstata, é comum esse nervo também ser lesado. E aí causa impotência. E aí a perda desse nervo pode levar à impotência. O fator hereditário, doutor, também influencia? Sim.
O fator hereditário influencia na incidência, até mesmo no tipo de câncer. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o Dr. Marco Antônio. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já.